Olá, Montes Claros, meu nome é professor Marco, candidato a vereador sob o número 65065 e te convido para um É Bom Saber. Aqui a gente vai tratar de proteção animal. Olha, não é um vídeo de 1 minuto e 30, mas é bom ir até o final porque é bom saber. Aqui eu estou representando os direitos de criaturas que não têm voz, né? São os animais, mas que o direito já os reconhece como seres sencientes, ou seja, as emoções são conscientes. Mas, obviamente, além dos animais, eu tenho aquelas pessoas que os amam, destacadamente os protetores. Então, também estamos levando à Câmara, levaremos à Câmara os anseios dos protetores, a defesa dos direitos animais e, óbvio, por consequência, os anseios da proteção. Em se tratando dos animais, óbvio, de modo geral, o que temos que ter são políticas que venham a coibir de forma eficaz abandono e maus tratos. Nós temos legislação federal para isso e também temos legislação municipal. Só que a gente precisa aplicar a legislação municipal e, em alguns casos, atualizá-la. Talvez o sistema antigo não seja suficiente hoje para que a sociedade, aqueles que se sintam tentados a submeter animais a maus tratos, pensem duas vezes. Então nós temos que verificar se a lei é eficaz para o resultado esperado, coibir maus tratos e abandono. Mas, dizendo respeito aqui especificamente aos cães e gatos, o que a gente espera é que a administração promova castrações, porque as castrações elas são excelente forma de controle populacional e, por consequência, controle da doença, do calazar. Também o encoleiramento, as coleiras repelentes do mosquito também são, óbvio, ações eficazes para coibir a proliferação da doença. Nossa região é famosa pelo calazar, nossa região é endêmica. Outra coisa, cuidar e tratar dos animais. Quando a gente pensa hoje em veterinários da administração, as ações basicamente se restringem ao exame e, a depender do que se encontra, se houver traço de calazar confirmado em contraprova, a indicação pelo sacrifício. Eu não tenho uma ação voltada para consultar o animal, para tratar o animal, para medicar o animal, e o animal quer e, obviamente, a proteção animal também quer. Então, um sistema para cuidar e tratar. O município precisa viabilizar o acolhimento, fazer campanhas que dizem da crueldade que é o abandono, Afinal de contas, o animal cria vínculos com sua família, o animal se ambientaliza com a sua casa e você simplesmente jogá-lo na rua por qualquer que seja a razão é um ato de muita crueldade. Então a gente tem que fazer campanhas que coíbam essa prática, Mas também o município tem que ter uma estrutura que viabilize a adoção. Um canil, um canil municipal. Nós já temos no CCZ uma espécie de depósito, mas não é esse viés. Eu penso num lugar que seja aprazível, visitado amplamente pela sociedade, que pode ser visitado pelas escolas, que as crianças vejam os animais, aprendam com eles e que aprendam também as coisas necessárias para combate correto do calazar. Não é matar o animal, é combater o mosquito, Então, esse canil teria essa função social muito importante, tranquilo? Pois bem, além disso, nós precisamos implementar medidas alternativas ao sacrifício, à eutanásia, ao matar. O que acontece? A proteção animal cobra, com muita razão do CCZ, essa postura, porque o que o CCZ faz em constatando o calazar é simplesmente, na prova e na contraprova, mata o animal, é isso que o CCZ indica. Mas vamos construir alternativas. Mas não é só, veja, proteção, você está certa, cobre até por uma questão de consciência da sociedade. Não estou dizendo para você parar de cobrar, mas a gente tem que saber que não é suficiente, porque o CCZ ele está atrelado à lei municipal, que não dá ao CCZ outras alternativas. Eu tenho meios jurídicos para impedir essa prática, mas além dos meios jurídicos, eu também tenho a possibilidade de criar políticas públicas que possibilitem ao município agir de outro modo. Eu imagino que as pessoas que lá estão também queiram isso, Ninguém tem prazer em matar animal, eu parto desse pressuposto, mas a proteção animal faz o seu papel, mas um vereador é que vai converter tudo isso em política pública. Para fazer tudo isso, para começar, a gente precisa de um sistema integrado de proteção animal. Sistema com várias peças. Peças que representam a sociedade civil, destacadamente a proteção, a administração pública e, obviamente, imprescindível, a presença da classe veterinária e o respectivo conselho. Esse sistema teria, então, essa composição, teria um fundo, que seria a origem dos recursos para as ações do sistema, recursos públicos e recursos privados, e teria um órgão colegiado,
também composto por aquelas classes que eu mencionei, sociedade civil, na proteção, né, a administração pública e a classe veterinária. E esse órgão é que acompanharia as ações do sistema, indicando como se investir os recursos do fundo. Outra coisa, também se pode implementar uma unidade básica de saúde animal, onde a gente teria aquela parte de cuidar e tratar, onde os veterinários da administração fariam muito mais para os animais do que fazem hoje. Mas bem, o que acontece é que nós temos duas leis que vão ao encontro desse meu projeto, dessa minha ideia. Já existem. Uma lei que cria o fundo e uma lei que cria o conselho, que seria o órgão colegiado. Duas são as minhas preocupações com relação a essa lei, no entanto. Primeiro, no que diz respeito à lei que cria o fundo, né, ela foi publicada em março de 2020, com o prazo para que a administração a regulamentasse de 120 dias. 120 dias já se passaram e a regulamentação, até onde vi, não existe. Fiz uma pesquisa nos decretos municipais pela ementa, porque fomos decretos, eu não olhei texto por texto, vou fazer, mas pela ementa não identifiquei a regulamentação. E não deve ter porque não está funcionando ainda. E também tem a lei do órgão, mas o que acontece é que, segundo foi dito, essas leis foram apresentadas à Câmara por um vereador. Veja, foi muito bom, o texto é ótimo. Pode até não ser inédito, porque nós encontramos em outros municípios do Brasil algumas leis bem parecidas, se não idênticas ou semelhantes, mas pouco importa, um vereador não precisa inventar a roda. O vereador que identifica políticas públicas em outros municípios e traz para a gente, nossa, que bom que ele faz isso, né? Porque chega de vereador que está preso a apadrinhar asfalto e dar nome de rua. O problema é que a lei orgânica e a própria Constituição Federal diz que criar fundo e criar órgão é competência privativa do prefeito, é só o prefeito que pode levar essa lei à Câmara. Se de fato foi um vereador que levou, essa lei é inconstitucional, ela nasceu morta. Pode ser que a morte dela não seja declarada por muito tempo. Pode ser que o prefeito que a sancionou, né, venha implementá-la ainda nesse mandato. Pode ser que o próximo prefeito, se for o mesmo ou não, se for um prefeito ou não, pode ser que o próximo prefeito continue mantendo o fundo e continue dando né, espaço para o órgão atuar. Mas como a inconstitucionalidade é um vício, é um defeito que não morre, a qualquer tempo alguém pode dizer, epa, vamos parar com isso aí porque fere a Constituição. Então nós temos que resolver o problema da inconstitucionalidade, correto? Então nós temos que enfrentar esse problema para que o sistema seja de fato política pública que não dependa do nome de ninguém. Pode sair o prefeito, pode sair o vereador, pode mudar toda a Câmara, mas a política pública permanece. Gente, isso é a coisa mais maravilhosa da política pública, porque a política pública não tem pai, a política pública é do povo. É por isso, a minha paixão é pela política pública, é criar projeto que não dependa de mim, porque eu ficar criando mecanismos para que, né, as pessoas dependam de mim para garantir futuros mandatos, não, isso não pode. Você, como cidadão, não pode aceitar isso. Você não pode referendar isso com o seu voto. Este que se propõe a ser seu vereador tem o compromisso de criar políticas verdadeiramente públicas, políticas para a sociedade, políticas que, se Deus quiser, vão melhorar a vida do povo de Montes Claros e que não dependem da minha permanência na Câmara, políticas feitas para o povo. No dia 15 de novembro, vote professor Marcos 65065. Fiquei tão emocionado, quase eu errei meu número. Vamos lá? 65065. Fiquem com Deus até.